O ministro Alexandre de Moraes, entorpecido pelo poder e recebendo apoio interno de uma polícia que pode ser chamada de paralela, comete mais um erro grave. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. As decisões judiciais devem ser meticulosas ao garantir que as medidas aplicadas sejam proporcionais em sentido estrito, ou seja, devem equilibrar cuidadosamente os benefícios almejados com os ônus impostos. Em outras palavras, o judiciário não deve impor um fardo desproporcional que exceda significativamente os benefícios que se almeje. Esta abordagem visa assegurar que as ações judiciais sejam justas, equitativas e respeitem os princípios fundamentais de justiça e razoabilidade. Basicamente, aplicar uma pena que seja na medida correta, levando em conta o grau de periculosidade do indivíduo para a sociedade e os prejuízos impostos por suas ações. E considerando esses elementos, os corruptos deveriam receber a mais alta penalidade no Brasil. Afinal, seus atos podem levar à morte de milhares de pessoas que dependem dos serviços públicos. A Lava Jato, por exemplo, ao recuperar a honra do país, terminou seu trabalho com um saldo negativo de quase meio trilhão. Quando falamos em proporcionalidade, esse ônus, em um país sério, deve recair sobre os corruptos, administradores e suas respectivas bandeiras partidárias. Dizer que o prejuízo decorrente da descoberta do crime deve recair sobre os investigadores é uma inversão completa do princípio judiciário. Parece loucura, mas a esquerda e alguns ministros do Supremo, ao falarem de prejuízos, difundem a ideia de permitir os saques e proibir investigações para que assim todos sejam iludidos e poupe a economia. Em um contexto mais provocativo, ela defende que você não coloque uma câmera em sua casa. Assim, quando for roubado, talvez nem perceba. A revelação de um grande esquema de corrupção trazida pela Lava Jato foi apenas a ponta do iceberg. O PT trouxe prejuízos gigantescos ao Brasil por más administrações. E essas más administrações não estavam ligadas à casa dos bilhões, mas sim dos trilhões. A resposta proporcional deveria ser a prisão perpétua para todos os envolvidos. Afinal, na cadeia, como eles poderiam ressarcir esses trilhões em prejuízos ao Brasil? Mas na atual justiça, não estamos vendo uma proporcionalidade, mas sim algo inimaginável, uma desproporcionalidade e inversão moral da justiça. Ano após ano, todos os corruptos confessos estão sendo perdoados. E nessa história, ainda há um agravante, como afirmou o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A justiça brasileira, tribunais e ministérios públicos, custou cerca de 160 bilhões em 2022, a mais cara dentre 53 países, de acordo com o Tesouro Nacional. A maior parte do valor é para bancar supersalários e benesses de juízes e procuradores. A população está satisfeita com os resultados da prestação de serviço da justiça? Quem afere, de forma isenta, a qualidade desse serviço? Essa pergunta vale para todas as esferas de poder. Precisamos discutir uma grande reforma no sistema político e da gestão da máquina pública, o que deveria ter sido feito antes mesmo da reforma tributária. E está uma bagunça. Bagunça é eufemismo. A justiça desse país virou um antro manicomial. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou para condenar o pastor Jorge Luiz dos Santos, de 69 anos, a 17 anos de prisão por participação nos atos do dia 8 de janeiro. Na ação penal, a posição da defesa foi: por fim, em 22 de nove de 2023, Jorge Luiz dos Santos apresentou alegações finais, sustentando
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não teve acesso às imagens dos prédios invadidos, perícia nos celulares, as geolocalizações dos celulares do dia da prisão. Quanto ao mérito, alegou a ocorrência de erro de tipo, de erro de proibição, de resultado diverso do pretendido de crime impossível. Sustentou ainda a impossibilidade de condenação com base exclusivamente em provas do inquérito e da necessidade de absolvição quanto à acusação de associação criminosa armada. O crime impossível, como já expliquei, pode ser resumido em uma única pergunta. Se ele está sendo acusado de abolição do Estado Democrático de Direito, como um senhor de 69 anos pretendia consumar essa suposta possibilidade? E quais são as provas sustentadas para afirmar que havia uma abolição do Estado Democrático de Direito? Estou aguardando a resposta, mas sei que na pandemia a geolocalização de todo mundo foi aberta para punições. Agora eu pergunto, isso só vale para um dos lados? Antes de fazer uma análise, preciso definir as reuniões públicas. Temos manifestações, protestos e desobediência civil, sendo este último a tangente na lei. Digo isso porque a desobediência civil pode ser aplicada desde que não haja prejuízo nos direitos individuais. E o maior exemplo, com certeza, são as greves gerais. Depois disso, temos as manifestações anarquistas, que envolvem danos reais às liberdades individuais ou coletivas, incluindo no bojo as ações violentas como depredação de prédios públicos. Estas manifestações deveriam ter respostas judiciais, mas no caso dos movimentos de esquerda, a pena é na maioria das vezes nula, levando em conta a proporcionalidade. Na época do Temer, houve muitos protestos com manifestações anarquistas, com todos os elementos narrados hoje em dia, como discurso de ódio e clara intenção de derrubar o presidente. Na época, deputados e senadores de esquerda apoiaram esses movimentos anarquistas em Brasília. Muitos saíram em campo, dificultando o trabalho da polícia. Em 2016, após o impeachment de Dilma, esses movimentos anarquistas eclodiram em todo o país. Os deputados Paulo Teixeira e Lindenberg Farias receberam gás lacrimogênio por estarem apoiando os grupos no Rio de Janeiro. O julgamento dos réus do dia 8 de janeiro não deveria estar sendo conduzido na última instância, onde, por término, não cabe mais qualquer recurso. Até os piores réus deste país passaram por todas as instâncias, incluindo traficantes, assassinos e estupradores. O processo também deveria ser individual. Afinal, qual seria a verdadeira intenção deste aposentado de 69 anos? Será que ele defendia a anarquia, como faz a esquerda com panfletos revolucionários? Na ação penal, não tem nenhuma prova de que o aposentado tenha cometido depredação. Também não há uma mensagem clara e direta de intenção de arquitetar um golpe. Apenas uma articulação de protesto. A peça é tão pobre que utiliza imagens adquiridas no celular como prova. Fotos de grupos em um contexto completamente aleatório. Lembrando que a internet está cheia dessas imagens vindas de pessoas indignadas. E essa indignação é legítima, afinal só há duas vertentes. Ou eles estão certos, ou a justiça está mostrando incompetência na divulgação, caso considere as ações corretas e justas. A paz em uma democracia só pode ser construída pelo poder do convencimento, e não pelo convencimento estabelecido pelo poder da força. A peça, assim como outras, contém cerca de 70% de informações genéricas, um verdadeiro copia e cola com recortes de jornais, fotos do vandalismo sem identificar ou apontar ninguém e muito discurso político. Há imagens de grupos sem qualquer identificação,
generalização de pessoas e matérias jornalísticas. A peça incrimina o aposentado pelo dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável, sem apresentar uma única prova de que ele tenha de fato feito isso. Esse novo conceito está acontecendo porque estamos presenciando uma punição coletiva denominada de crimes multitudinários. Deixar bem claro que não há um conceito jurídico específico chamado crimes multitudinários na legislação brasileira. O que há é a definição de crime sob a influência de multidão, onde na doutrina afirma: quando o condenado não provocou o tumulto, o impacto que o condenado recebe da multidão que se apresenta em descontrole é causa de seu próprio descontrole. E mesmo sem a exculpação pelo crime cometido, a pena deverá ser atenuada em reconhecimento à ocorrência dessa situação extraordinária e de sua influência na configuração da finalidade criminosa. Mas a situação fica mais estranha ao analisarmos algumas informações. O CPF Jorge Luiz dos Santos foi colhido no dia da prisão, e por um motivo que não foi informado, ele foi confundido com um homônimo, ou seja, outra pessoa com o mesmo nome. A Procuradoria-Geral da República havia pedido a soltura no dia 29 de janeiro. Inclusive, apelou-se para que o pastor pudesse ser liberado para a realização de uma cirurgia, mas o pedido foi negado. Lembrando que Moraes havia negado em 15 de dezembro de 2023 o pedido de soltura de defesa do Jorge Luiz, citando na decisão as condenações do homônimo por estelionato e receptação. Ou seja, Moraes manteve a prisão se baseando em crimes que ele não havia cometido. Agora, Moraes aparentemente apresentou outros motivos e votou para condenar o pastor a 17 anos de prisão. O que deixa claro nessa ação é que a PGR saiu de campo e virou gandula neste jogo bastante injusto. Como podemos aceitar uma justiça que não checa fotos, calendários e agora CPFs? Será que erros maiores não estão sendo cometidos nesta ação nunca presenciada, onde seres humanos estão sendo tratados como ovelhas no abate? Quantos erros maiores e indignos iremos presenciar nessa justiça distópica? Quantos corpos ainda iremos recolher de dentro das prisões? Portanto, o deputado da Casa de Bragança foi suave na sua colocação. Bagunça não seria a palavra certa, mas sim desordem manicomial. Como Alexandre de Moraes gosta de colocar matérias jornalísticas em suas peças, termino esse vídeo com algumas críticas da Procuradoria-Geral da República.